Bom, agora a gente vai começar a trabalhar então no nosso layout aqui da página Home, né? E a primeira página que a gente vai trabalhar, então, a responsividade é... A primeira página não, né? A primeira parte é essa primeira section aqui, né? Onde a gente tem a apresentação aqui do nosso designer aí, João Lemon, tá? E olha só, eu tava dando uma olhadinha aqui no arquivo, na página, antes de começar essa aula, e eu reparei um probleminha aqui no meu arquivo. Eu não sei se você vai estar com esse mesmo problema aí no seu, tá? Mas no meu tá acontecendo um probleminha com esse bloco de texto aqui. E se você tiver com o mesmo problema, eu vou te mostrar então como arrumar isso, tá? Olha só qual que é o problema. Conforme eu vou diminuindo a página aqui, quando ele fica menor que 768, o texto fica desse jeito aqui, ó, tá? Teoricamente não era para ficar assim. Por que não era para ficar assim? Porque ele tá dentro de uma call SM12 aqui, ó. E essa call SM12, ela deveria ocupar o máximo aqui da view aqui do container fluid, tá? Ela devia ficar 100% dessa divpy aqui. E esse texto, ele tá com um pequeno problema que ele tá bugando, digamos assim, o grid system, tá? Qual que é o problema? Aí eu vim aqui, ó, olhar no nosso parágrafo que tá aqui, ó. Então o parágrafo começa aqui, ele tem uns spans aqui e tal, e ele termina aqui. Tá vendo esse monte de espaço aqui, ó? Então esse aqui é como se fosse o começo do parágrafo, e aí tem um monte de espaço aqui até chegar aqui na palavra de, e aí depois aqui também tem espaço de novo e tal. Esses espaços, por algum motivo, eu não sei explicar exatamente qual, eles estão causando esse problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso HTML, tá? Eu imagino que isso seja por conta do Prettier. Na verdade, o meu VS Code aqui, ele atualizou a versão, tá? E ele não está usando o Prettier mais, ele tem uma opção agora padrão nele de formatar quando salva, tá? Só te mostrando rapidamente aqui, então, como eu estou usando o Mac, vai estar aqui no meu menu Preferências e Configurações, né, Settings. Se você estiver usando o Windows, deve ter alguma coisa equivalente aí, tá? E quando a gente clica aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, em Text Editor, tá? E aí no Text Editor vem Formatting, e aí tem aqui, ó, Format on Save, tá? Formatar quando salvar. O meu tá ativado ainda, e quando eu estava usando o Prettier, fazia a mesma coisa, tá? Só que agora não tenho mais o Prettier aqui instalado, tem só o Color Highlight. Mas beleza, voltando então, como que a gente arruma esse problema, caso você esteja com o mesmo problema então? A gente vem lá no parágrafo, tá? Cadê o parágrafo? Tá bem... aqui. E aí, o que a gente tem que fazer? Infelizmente, é um trabalho manual, tem que deletar todo esse espaço aqui, ó. E aí dá um espaço lá. Aí faz a mesma coisa aqui, dá um espaço lá, e faz a mesma coisa aqui e dá um espaço lá. Agora eu vou salvar. Na hora que eu salvar, a parte curiosa é que vai ficar do mesmo jeito que estava antes, quer ver? Salvei, quase do mesmo jeito. Tá vendo que ele deu uma indentada aqui de novo? Só que agora ele deve ter corrigido aqueles espaços aqui que estão aqui, e se eu atualizar, agora o nosso texto conformou aqui. Tá vendo que ele tá 3 linhas e agora ele não tá dando mais aquela barra de rolagem aqui? Então é assim que eu arrumei, tá? Uma coisa meio besta, mas que estava acontecendo, tá? E aqui dentro do nosso parágrafo agora, ó, os espaços continuam aqui, na verdade. É muito estranho esse problema. Mas o importante é que o problema foi removido aqui do nosso browser, tá? Bom, então é isso. Esse foi o nosso comecinho da aula, tá? Mas vamos finalizar aqui. Por que precisava arrumar isso aqui caso você esteja com o mesmo problema? Porque senão você não vai conseguir visualizar como é que a responsividade aqui funciona. Essa primeira section aqui, ó, ela tá bem interessante já do ponto de vista responsivo. Mas, olha só, eu acredito que quando ela tá aqui, ó, 783 e tal, olha só o tamanhozinho da box aqui. Ela tá pegando esse MD aqui, tá? Esse medium. Então o medium do nosso Bootstrap Grid System, e a gente vai trabalhar muito com o Grid System agora para tornar o site responsivo, a gente vai ter que refatorar algumas coisas. E o medium dele começa então a partir de 768, tá? Então se a gente chega aqui em 768, ele já vira call MD3, tá? Então esse texto aqui, esse bloco inteiro aqui, ó, ele está ocupando 3 colunas de um total de 12, tá? Então é como se o nosso container tá aqui, ó, tá? E aí a partir daqui então
tem 12 colunas e ele está ocupando 3. E a gente tem um offset de 2 aqui, tá? Então esse offset aqui também está contribuindo. O que, que a gente pode fazer aqui para resolver, então, isso aqui? A gente pode tirar esse offset aqui. Vamos testar sem o offset. Tá. E aí a gente pode mudar aqui. Sem o offset jogou lá para a esquerda, tá? Não sei se você reparou aí que jogou lá para a esquerda. E talvez a gente possa aumentar aqui, então, para call MD5. Vamos testar. Ficou interessante, mas eu tô achando o olá muito colado ali em cima, tá? Tá, vamos continuar testando aqui agora, porque é assim que vai ser o procedimento, tá? Testar a responsividade. Beleza. Aqui agora eu vou tentar o 6, vamos ver se o 6 fica mais interessante, tá? Eu vou tentar o 5 de novo, vou manter o 5, só que eu vou colocar um offset de 1, ao invés de 2 como tava, tá? Então vai ser offset MD1. Tá, eu acho que ficou interessante o alinhamento, mas eu acho que precisa ser mais largo, então vou colocar 6 mesmo. E eu acho que agora ficou interessante. Embora esteja cobrindo o olho aqui do nosso personagem e tal, eu acho que desse jeito ficou interessante. Então eu vou colocar call MD6 e offset MD1. Ah, Brunão, mas e onde estava maior tal e o offset era 2 tal? A gente já vai revisar isso porque é o seguinte... Para views maiores aqui, com largura maior, aí a gente tem o LG, que vem depois do MD, tá? Então vamos trabalhar aqui no MD primeiro, vamos corrigir o MD. Então vai ser 6 com offset de 1. Então vamos lá. Então aqui vai ser 6 com o offset de 1. Beleza. E agora, depois aqui, a gente vai só fazer o quê? A gente vai adicionar agora o quanto que a gente quer a nossa coluna e o offset dela para o LG, tá? Eu vou atualizar aqui agora. Beleza, tá aqui o nossa diagramaçãozinha do jeito que a gente fez mesmo. E agora é o seguinte, a partir de quanto que eu quero que mude isso? Eu quero que mude... vamos abrir aqui o nosso Bootstrap Grid System que vai ajudar a gente a se orientar, tá? Na verdade eu já sei mais ou menos de cabeça, mas para você que está aprendendo agora, né? Vamos lá. Vou abrir aqui, ó, Grid, tá? Beleza. E aqui então a gente tem os nossos breakpoints. Olha só. O large começa em 992 e o extra large, que é o XL, começa em 1200, tá? A gente vai fazer o XL, tá? Com aquela medida que a gente estava olhando antes de um offset de 2 e uma coluna com 3, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ser call, aí então é o nosso XL, né? Aí era 3 colunas que a gente estava reservando e o offset, então, offset... XL era de 2 colunas. E aí, com isso, o que a gente está fazendo então? A gente está falando que aquela medida que a gente estava vendo antes, que estava no MD, ela vai começar agora só no XL a partir de 1200. Então, se eu dar um refresh aqui agora, a gente pode ir crescendo aqui e tal, e ainda tá respeitando esse aqui, ó, tá? Na hora que chegar no nosso XL, cadê? 1200, quase lá, aqui. Voltou a ser, então, o jeito que era a nossa diagramaçãozinha antes. Beleza? Bom, aqui, ó, quando tá em 1000 e pouco, isso aqui vai aparecer provavelmente numa view de tablet, tá? Se você achar que tá bem ruim, aí a gente tem que começar a ponderar aqui, já que a gente está usando o Grid System, se a gente coloca MD5, a gente ainda tem o nosso, antes do XL, a gente tem o nosso LG. Então, talvez a gente deva trabalhar aqui com o nosso LG. Vamos ver que o LG é a partir de 992, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o LG também e dar uma equilibrada, porque eu tô achando muito ruim isso aqui em cima do olho dele, tá? Então, se fosse aqui, ó, vamos testar aqui no browser mesmo agora. Call LG, e aí ao invés de 6 lá, eu vou colocar 4, vai. E eu vou colocar um call, vou colocar um offset LG de 1 também, vai. E eu acho que ficou legal, né? Acho que é isso. Então vamos lá, vou copiar aqui, ó, offset LG call LG4 e offset LG1. Então tá, acho que resolvemos. Call LG4 e offset LG1. Ah, Brunão, mas nossa, agora tem que ficar fazendo isso no layout inteiro, não dava para ter feito antes já.
Dava. Geralmente eu faço, mas como aqui eu estou ensinando você, eu acho que ia ficar muito conteúdo para fazer de uma vez só, eu resolvi fazer essa etapa da responsividade do layout numa série de aulas separadas, tá? Mas com a prática você vai começar a fazer isso aí tudo ao mesmo tempo. Só que eu acho que ia ficar um pouquinho complexo a gente ficar colocando esse monte de classe na grid, testando a responsividade, enquanto eu estava explicando outras coisas para você, tá? E agora então a gente faz só a parte responsiva aqui, tudo certinho, tá? Então por isso que a gente está fazendo agora. Beleza. Acho que a gente resolveu essa questão da responsividade aqui do nosso texto, tá? Não da section inteira. A gente ainda tem que fazer mais algumas coisinhas aqui para a section ficar melhor ainda, tá? Aqui, ó, a gente colocou 12. O que vai acontecer aqui? Vamos inspecionar aqui agora. A gente tem a nossa imagem aqui, ó, tá? Tá vendo que ela tá com background position 50%, bottom, tal, mas uma coisa que não tem nessa imagem é o background size, tá? Eu vou editar aqui mesmo no nosso browser para você visualizar ali. Background size. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 100% no eixo X e alto no eixo Y, tá? Na verdade, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, alto. Beleza. E aí olha só o que aconteceu agora. Deixa eu atualizar aqui. Se eu atualizar vai perder. Bom, o que aconteceu é que agora a nossa imagem está ocupando no máximo 100% da largura aqui do browser, tá? E aí faz com que ela desça um pouquinho. Mas eu ainda não estou gostando desse SM12 aqui para o texto. Então, eu vou testar aqui um SM8, tá? Deu uma melhorada, eu acho que o SM6... O problema de fazer o SM é que na hora que tiver no celular, aí ele vai ficar aqui, ó, ele vai sobrar um espação aqui. Por isso que geralmente a gente tem que deixar um SM12 mesmo para view do smartphone. Mas vamos então corrigir pelo menos esse background, porque eu não tô achando muito legal. O texto tá cobrindo o rosto aqui do nosso personagem, tá? E outra coisa que a gente vai fazer também é centralizar esse texto e esse botão. Então vamos lá, uma coisinha de cada vez. Vamos lá então agora, a nossa classe aqui, ela se chama Container Home Presentation, tá? Eu fiz com o ID aqui, tá, não tem problema. Vamos lá então. Vamos procurar aqui o nosso Home Presentation, achei ele. Agora vamos colocar o nosso Background Size. E eu vou colocar 100% alto. Repare que isso aqui está na nossa view 320, então talvez a gente tenha que mudar esse background size aqui para as views maiores, tá? Vou salvar aqui agora, vou atualizar. Beleza, jogou a nossa imagem lá para baixo. Bruno, mas agora não ficou estranho, meio esquisito? Depende. Olha só, conforme eu vou aumentando aqui, já vai ficando um pouquinho mais coerente, mais interessante. Beleza. E o que acontece? Eu vou ligar aqui agora o nosso Device Toolbar. Deixa eu aumentar aqui. Liguei. Olha como fica no nosso... Deixa eu dar um refresh, tá? Beleza. Olha como ficou no nosso iPhone X, tá? Ele tá bem lá embaixo, então talvez a gente possa colocar um pouquinho mais que 100%, tá? A gente pode colocar então tipo uns 130%. Vamos ver. Vou atualizar. Legal, agora eu acho que ficou interessante porque vai sobrar espaço para o nosso botão. A gente vai precisar diminuir o nosso Olá aqui, tá? Então vamos fazer isso, tá? Lembrando que a gente está fazendo isso tudo para view 320, depois a gente vai ter que refatorar nas outras views maiores. Só que aí, como a gente já tem algum código aqui que funciona para as views maiores, a gente só vai recortar eles e jogar para as media queries maiores, tá? Vamos fazer pedacinho por pedacinho, a gente termina essa section aqui, essa primeira section. Então vamos formatar agora o nosso Olá aqui, tá? O nosso Olá, ele tá dentro então do nosso, deixa eu ver como que a gente chegou nele aqui. Bom, não tem nenhuma classe específica contextual, só tem esse ID, então provavelmente ele deve estar por aqui, ó. Não, a gente só usou a classe de texto big nele lá, tá? A gente vai fazer o seguinte então, a gente vai aproveitar o JL Home Presentation, vamos fazer mais correto, vamos colocar uma classe aqui, tá? Eu vou chamar essa classe de JL Home Presentation também, ao invés de a gente ficar usando esse ID aqui, vamos usar
a classe com o mesmo nome, tá? Aqui eu vou trocar pela classe, então, para ficar mais coerente, tá? E agora sim eu vou pegar o JL Home Presentation, tá? E aí eu sei que lá é um H1, então aqui sim eu posso fazer já mais arbitrário, tá vendo? É o nosso H1, o olá, tá? E aqui no 320 eu quero que o font size dele não seja 120, eu quero que seja um pouco menor. Eu vou colocar então que eu quero que seja 90 pixels, vai, vamos tentar testar 90 pixels. Então font size 90 pixels. O que vai acontecer? Não vai funcionar porque a nossa classe utilitária que está lá embaixo do nosso text big, tá? Ela está sobrescrevendo, tá? Então a gente teria que fazer o seguinte, tá? A gente teria que fazer essa classe responsiva também, o nosso text big, deixa eu ver o nome dela aqui, text title xlarge, tá? Então, ao invés de fazer isso aqui que eu estava fazendo, deixa eu voltar lá. Ao invés de fazer H1, a gente vai formatar direto a classe, tá? Vai tornar essa classe, então, responsiva. Como que a gente faz isso? Geralmente eu jogo no final também aqui da minha media query, tá? Então, se eu procurar pelo nosso 576, que é a próxima, aqui é o final da 320. E aí, então, quando eu quero que alguma classe utilitária fique responsiva, eu faço o seguinte, eu venho aqui e adiciono. E aí eu modifico ela então. Então vai ser o seguinte, aqui a partir do nosso 320, né, o nosso JL title xlarge, ele vai ser então 90 pixels, né, um font size que eu queria testar de 90 pixels, beleza. E aí agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o nosso title large aqui, que está lá embaixo nas utilitárias, vamos lá buscar ele. Beleza. E ao invés de ele ficar aqui no final agora, eu tenho que falar a partir de quanto que eu quero que ele fique grande, que ele fique com 120. E eu vou colocar que vai ser a partir do 992, tá? Então aqui a partir do 992, vou lá no finalzinho aqui, ó, e agora sim vai ficar 120. Beleza. Feito isso, vamos testar. Legal, nosso texto deu uma diminuída. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um margin top um pouco maior aqui, tá? E agora sim eu vou selecionar o H1 lá onde a gente estava tratando o nosso first section, tá? Deixa eu ver aqui. Home presentation, desculpa. Isso. Vou lá no nosso home presentation. Agora sim eu vou fazer home presentation H1 porque eu quero passar um margin top, tá? Só aqui no 320. Então eu vou home presentation H1 e aí vamos lá, margin top. E eu vou colocar uns 60 pixels para ver como que fica aqui. Vou atualizar. E beleza, acho que encaixou, belezinha, tal, o botão aqui, tal, tudo certinho. Legal, agora o que eu vou fazer? Bom, aqui ó, o nosso home presentation, ele vai ficar com esse margin top de 60 até o final, né? E a gente não quer. Por que a gente não quer? Porque quando a gente for observar em views diferentes, olha, até a nossa imagem de background a gente tem que arrumar também e voltar ela 100%, tá? Mas vamos fazer aqui o nosso texto primeiro. A partir de uma certa resolução, a gente não quer mais que ele tenha esse margin top ali de 60, tá? A gente quer que ele fique zerado. E eu geralmente faço isso no 992, então vou voltar lá no 992 agora, tá? E aí eu vou falar então que o nosso home presentation, tá? Vou colocar logo aqui no final. Nosso home presentation H1, a partir daqui ele vai ter um margin top de 0, tá? Então, lá no 320 ele está com margin top de 60, mas na hora que chegar aqui, o margin top dele vai estar zerado e ele vai voltar a ocupar a posição dele original mesmo. Legal. A última coisa que a gente vai fazer aqui é arrumar essa imagem ali de background que está agora estourada. Por que ela estourou aqui? Porque lá no 320 a gente colocou ela com um background size de 150%. Então o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que ir lá no 320, copiar aqui, ó, só que a gente vai modificar o quê? Só o background size, tá? A gente colocou 130%. Agora a gente vai voltar lá no nosso home presentation que está aqui no nosso 992, tá? E aí a gente passa então, deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui em cima para ficar mais coerente. Eu colei aqui agora o que estava lá no 320, eu não deletei de lá, tá? Lá ainda tem que continuar. E agora aqui no 992 a gente vai modificar só
o background size, o resto continua tudo igual. E aí o background size, a gente vai voltar para 100, tá? Vamos ver se 100 era o tanto que estava antes. Eu acho que nem 100 era. Eu vou colocar tudo alto, tá? Vamos ver aqui. Beleza, alto voltou ao tamanho original. Então, só recapitulando, para a gente fechar aqui, o que a gente fez? A gente trocou então os media queries aqui, as classes, né, do grid system para SM, MD, a gente trocou, não, a gente adicionou, né, e alterou um pouquinho para ficar coerente aqui o nosso texto, tá? Depois a gente tratou esse background e a gente começou a ver então como é que a gente vai fazendo essa refatoração de responsivo, tá? Onde a gente coloca aqui no nosso view 320 o que vai ser a parte de 320 e se essa propriedade visual, nessa propriedade CSS mudar, a gente muda lá no 320, mas a gente joga ela aqui no 992 para ela continuar nas views maiores como ela era antes, tá? Antes da gente modificar no 320, beleza? E aí agora então a gente vai fazer um trabalho bastante repetitivo, tá? Eu vou tentar acelerar nas próximas aulas. Essa aula aqui eu queria só te mostrar mesmo como que altera o grid system, como que faz aqui cada partezinha, tá? E aí a gente vai testando aqui nos devices, tá? Geralmente quando você clica para testar no device, você tem que dar um refresh aqui, beleza? E a gente vai agora continuar fazendo as coisas. Eu vou centralizar o botão, centralizar o texto. Na verdade, eu vou fazer isso agora antes de fechar essa aula, porque a gente já termina essa section, né? Vamos fazer isso rapidão, então. Vamos lá. Eu vou achar, então, o nosso Home Presentation. Aqui no... Ó, como eu sei que é o 1200, eu sei que esse aqui está no 992, tá? Aqui já vai ser Text Align Left. Só que lá no meu Home Presentation, no primeiro, que está aqui dentro do nosso 320, aqui eu quero Text Align Center. Beleza. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o botão, para centralizar o botão. Então, deixa eu ver por que não centralizou. A gente centralizou só o H1, né? Agora a gente precisa centralizar o P também, tá? E eu vou fazer isso com o P. No P. E aí, lá no nosso 992, no Home Presentation aqui do 992, tá? Aí eu vou colocar o nosso P com Text Align Left. Beleza, salvei, vou atualizar. E olha só, agora a gente tem o nosso texto aqui do título centralizado, o texto do parágrafo centralizado, mas se eu sair aqui da view responsiva, ele está alinhado à esquerda e o título também é alinhado à esquerda, beleza? O botão eu não vou fazer agora não, porque essa aula já está ficando grande, eu já expliquei tudo que eu tinha para explicar, e aí eu acho que você já pegou o jeito, né? Então a partir da próxima aula agora eu vou tentar dar uma acelerada, beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula.